Olá, está começando agora mais uma conversa de mãe. Eu sou a Dayana Tyson e hoje eu recebo aqui no estúdio a Valéria Severo de Souza. Ela que é enfermeira, mãe de 2, madrasta de 5 e ainda estudante de mestrado na Universidade Federal de Pelotas. A gente quer conhecer melhor a história da Valéria e como ela concilia tudo isso. Valéria, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar esse convite. Dayana, obrigada. Eu fico muito grata com o convite, com a oportunidade de vir poder trazer um pouco da minha história, um pouco do estudo que eu tô querendo desenvolver. Então, agradeço mesmo, de coração. Eu queria que tu nos contasse um pouquinho quem é a Valéria, como mãe, como profissional, como estudante. Então, a Valéria, ela é... Eu sou como tantas outras brasileiras, né? Tantas outras mães que estão nesse Brasil, que precisam dar conta de tudo, que precisam trabalhar, que precisam estudar ou cuidar dos filhos, cuidar da casa. E a gente oferece o melhor que a gente pode, né? Claro, todo mundo tem os seus defeitos, todo mundo tem limitações, todo mundo cansa, mas dentro do possível eu busco sempre oferecer, dar o meu melhor, buscar pelo meu melhor. Claro que existem muitos desafios, né? A gente carrega a culpa, a maternidade eu acho que vem sempre acompanhada da culpa, mas é isso, assim, a gente ir em busca do melhor que a gente pode oferecer, né? Não pensar que não vou dar conta de tudo, claro que esse pensamento vem, né? Não vou dar conta, não tô dando conta de casa, não tô dando conta de ser a melhor mãe, mas tu é a mãe que teus filhos precisam, né? Então, além de tudo, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou enfermeira, eu sou a mãe acima de tudo, mas é uma realidade da mulher brasileira, da sociedade que a gente vive hoje. Ficou esta herança eurocêntrica, né? De que a mulher precisa atender a todas as demandas. E a gente consegue. Consegue. E quando a gente não faz, a gente sente falta. E eu queria que tu nos contasse assim, tu me falava um pouquinho antes de a gente começar, como foi a escolha? Tu era mãe de 2 crianças pequenas, né? Formada enfermeira e voltou para estudar de novo. Como tu deu conta disso e por que acendeu essa luz assim, preciso voltar a estudar, enfim... Conta pra gente. Foi como tu disse, foi uma luz, né? Foi um momento assim, o mestrado, ele sempre foi uma ambição, sempre foi um desejo de cursar, de entrar para docência, de me direcionar para a formação de outros enfermeiros, né? Porque eu acredito que a gente lida com vidas. Então, a gente precisa buscar a excelência, a gente precisa ir atrás de atualizações. Eu me formei em 2018, então eu prestei a prova no final de 2017 para o mestrado, acabei não passando. Então eu comecei a trabalhar, resolvi começar a adquirir experiência mesmo para depois não cursar o mestrado tão crua, né? Então, experiência como enfermeira, acabei casando, me tornando mãe. E me dediquei a essa maternidade, a Manu com os 2 primeiros anos, aí o Bento já tinha 9 meses. Já? Quando eu comecei a amadurecer a ideia do mestrado. E aí conversei em casa e disse, acho que ano que vem eu vou vou fazer a seleção do mestrado. E aí foi uma coisa muito... coincidiu muito, casou muito, porque daí no outro dia, uma professora minha da faculdade compartilhou nos stories que o edital estava aberto para seleção de mestrado. Era dezembro de 2023. Então, eu achei que a seleção já tinha acontecido. Sim. Geralmente era em novembro. Eu digo, então fico para o ano que vem. Daí no outro dia ela compartilhou aquele edital e eu disse, é um sinal. Então é agora. Né? Eu vivi aquele momento em casa, mas eu queria voltar a ser a Valéria que estudava, voltar a Valéria enfermeira. Profissional. Né? Exatamente. Ir atrás dos meus propósitos. E aí é um sinal, abriu aquele edital, me inscrevi e o projeto eu já tinha engavetadinho desde lá 2017, já estava
porque durante toda a graduação, não. Metade da graduação eu trabalhei com terapias alternativas, plantas medicinais, e aí depois eu me encontrei na pediatria, né, que foi assim, o mini mundo foi a menina dos meus olhos, quando faz o coração vibrar. Então, eu tive professores assim, maravilhosos, extremamente capacitados, sabe, são reconhecidos nacionalmente, criamos a gente iniciou um projeto na APAE. Uma dessas minhas professoras, ela trabalha com crianças com deficiência, com paralisia cerebral, e aí acabei me inserindo nesse meio. Criamos um projeto na APAE de Pelotas, que a gente conversava com familiares, né, para entender como elas se sentiam naquele momento, para dar um apoio. E a partir disso eu percebi a vulnerabilidade delas, dessas mães principalmente, né? Quando a gente perguntava para ela, qual foi a última vez que tu foi ao posto de saúde? Eu fui ontem. Mas qual foi a demanda? Eu fui para marcar consulta para o meu filho, para pegar uma receita para ele. Não, mas e para ti? Quando tu foi? Eu não lembro, né? Porque a gente vai tratando a gripe em casa, a gente vai fazendo quando dá. Então, isso me trouxe essa necessidade de olhar para esse tema. E acabei fazendo o projeto do mestrado dentro dessa temática, o que é ser mãe de uma criança com deficiência, como é ser mãe. E, claro, ao longo do mestrado foram sofrendo alterações, né? A gente vai amadurecendo a ideia, vai delineando o trabalho, mas chegamos aonde chegamos, né? Que é relacionar o ser mãe de uma criança no cuidado com a teoria humanística. Que legal. E assim, Pelotas é longe, né? E tu tinha Bastante. 2 crianças pequenas. Como ficava o coração da mãe? E como tu organizava essa rotina? Porque precisava ir toda semana, ficar dias lá. É longe. O coração ficava apertado, né? Porque de Veracruz a Pelotas são 300 quilômetros, então até a metade do caminho, no começo, as crianças iam comigo, porque meus pais moram em Encruzilhada, eu deixava eles com os meus pais, e de Encruzilhada do Sul eu seguia a viagem. Então, era o tempo adverso, às vezes com muita chuva, muita cerração, muitos buracos na estrada. Né? Às vezes eu achava assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Entende? Eu vou morrer no caminho. Né? Se acontece qualquer coisa, eu tenho 2 crianças, mas ao mesmo tempo aquela coisa gritava dentro de mim que eu precisava fazer mais. Então, o que a gente sempre conversou, assim, eu tive uma rede de apoio muito forte em casa, dos meus pais, do meu marido, até a minha professora orientadora foi, assim, né, uma pessoa espetacular, porque extremamente humana, né, que me acolheu lá, me entendeu, enfim. E aí, eu sabia que as crianças estavam seguras, né? Que eles estavam super bem cuidados na casa dos meus pais. Eles não estavam com frio, com fome, eles tinham um carinho necessário. Tinham carinho, tinham um amor que supria, né? Então, eu não desisti, porque eu queria poder falar disso para eles no futuro. Eu queria poder dar o exemplo e dizer, filho, não desiste dos teus objetivos. Né? Não desiste do que tu almeja. Né? É difícil, tem adversidade, mas tu não tá sozinho. E vem ao encontro daquilo que a gente escuta muito, né? De que a mãe precisa estar bem para cuidar bem do outro, né? Com certeza. A gente precisa estar bem consigo mesmo para cuidar bem. Com certeza. Isso, uma das autoras que eu trabalho, que é a Waldorf, ela traz muito disso, que para a gente poder exercer um cuidado integral, primeiro a gente tem que aprender a cuidar de nós mesmos. Então, são decisões, são escolhas, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer o que nos faz bem. A gente tem que aprender a nos priorizar, sabe? Para poder estar bem, emocional, fisicamente, para cuidar do outro. E entender que isso não é egoísmo, né? É necessário. Não é egoísmo, e a gente tem que lidar com a culpa, é muito difícil. É muito difícil e posso te dizer que eu senti muito isso, né? Dizer, poxa, eles estão doentes, estão com febre, estão querendo a mamãe, e aí eu entro no carro, vou viajar. Né? Que tipo de mãe faz isso? Mas, como eu te disse, são coisas que eles estavam
com o tratamento em dia, eles estavam seguros, né? Com toda a atenção, todo o carinho. Então, eu sabia que eu podia sair descansada, que eles estavam bem cuidados, mas estavam amparados. Mas ainda assim, acompanha a maternidade sempre a culpa, sempre achar que eu podia ter feito diferente. Sim. Né? Mas a gente precisa disso. E tu desenvolveu com eles um olhar especial, né? Sim. Como é que foi essa história? A história da mamãe sempre volta, né? Porque a Manu, ela tinha 2 anos e pouquinho quando eu comecei o mestrado. Então, eu sempre tinha ficado com ela em casa, até então. Ela não estava acostumada com uma mamãe que sai, que trabalha, que vai estudar. Aí eu disse, filha, a mãe vai para a escola, né? É longe a escola da mamãe. Mas a mamãe vai e a mamãe sempre volta. E aí, a gente reforça, que nem outras coisas. A gente diz, você é forte, né? Você é linda, tu consegue. Às vezes eu olho, boto ela na frente do espelho e digo, filha, você consegue tudo que você quiser. Tu pode ser tudo que tu quiser. Então, e ficou. A história do Mamãe Sempre Volta. Agora, fizemos a adaptação deles na escola, da Manu e do Bento. O Bento ainda também estava, que não queria ir para a escola, que ficava chamando a minha mamãe. Aí, de novo, entramos, filho, a mamãe, tu vai para a escola, a mamãe vai trabalhar, mas a mamãe sempre volta. Então, agora ele me vê pegando a chave do carro, os dois dizem, a mamãe sempre volta, a mamãe sempre volta. Isso é forte, É para eles sentirem, para eles terem aquela segurança de que tá tudo bem a mãe sair. Tá tudo bem, assim como o papai também sai e trabalha, mas que a gente sempre vai voltar para eles. Eles sempre vão estar acolhidos, amparados. A gente também tem o beijinho da saudade, né? Que eu passo um gloss, passo um batom, se eles estão mais xoxinhos, assim, aí dou um beijo na bochecha ou na testa e digo, pronto, filha, se tu sentir saudade da mãe, tu vai lá, te olha no espelho, bota a mãozinha no beijo que tu vai sentir a mamãe. Uma estratégia legal, né? Exatamente, então a gente vai tentando ser presença para eles. E a tecnologia nesse momento que estava longe, assim, te ajudou a se manter mais próxima? Muito, né? As videochamadas são vida, porque a gente consegue acompanhar, que a gente consegue estar presente, mostrar onde a gente estava, porque daí eu ligava, eu estava no campus ainda lá da UFPEL, dizia, filha, olha, essa é a escola da mamãe, a mamãe está na escola, né? Agora eu vou entrar para a sala com a Pro. Enfim, mostrar para eles que é real, né? Que a mãe não fugiu, que ela tá ali. Embora também tenha o contraponto que para eles, que eram pequenos, aquilo reacende a saudade, né? Ver a mamãe, mas não poder tocar, não poder abraçar. Sim. Então, às vezes a minha mãe me dizia, mana, a Manu tá mais manheira hoje, espera um pouco para ligar. Né? Porque senão, depois, quando a gente desligava a chamada, para ela ainda era difícil digerir essas emoções. Né? Mas a gente vai se adaptando. Pelo menos, óbvio que a tecnologia ajuda, pelo menos eu ter notícias deles. Sim, né? Saber, olha, a Manu ou o Bento fizeram febre, como é que quantas gotas do remédio, eles estão bem, estão brincando, ou me mandavam foto, né? Porque a minha Dinda também, minha Dinda é Dinda dos meus filhos também. Ai, que legal. Então, elas buscavam, saíam para brincar, sabe? Para levar na pracinha. Enfim, foi tudo muito coeso, sabe? Todo mundo me apoiou porque eu não desistisse. Que legal, para tu ficar bem e não se frustrar depois, né? Posteriormente. E Valéria, a teoria humanística da enfermagem, o que ela tem de especial assim para falar de cuidado e de maternidade? Então, pra gente que não conhece. A teoria de enfermagem humanística, ela foi criada por 2 enfermeiras americanas, tá? Patterson e Sdera. Elas não estavam contentes com o cuidado que era oferecido, entende? Um cuidado mecânico, porque elas se basearam na fenomenologia e no existencialismo, movimentos filosóficos, de que nós somos seres humanos, somos seres únicos, cada um com a sua história, com as suas crenças, com os seus valores, e que a gente precisa oferecer um cuidado especial para cada um, né? Então, elas desenvolveram alguns conceitos chaves, né? Por exemplo, o conceito de presença,
não é só estar ali, o conceito é ser presente, é estar presente verdadeiramente, né, para que tu consiga olhar para essa pessoa por inteiro para poder desenvolver um cuidado, né, para poder, então, a partir da presença, nós temos o encontro, que são o encontro de dois seres humanos, com a sua subjetividade, com as suas histórias, mas que estão ali dispostos a criar um relacionamento, que é outro conceito, né? Um relacionamento genuíno, uma relação dialógica. E o dialógico, ele pode ser verbal ou não, porque se a gente aplicar essa relação entre dois seres humanos para uma mãe e um filho, a gente pode estabelecer a relação de chamada e resposta, que é quando um ser chama, né, chama por ajuda e o outro dá, o outro oferece. Mas nesse elo de chamada e resposta, existe uma troca onde os dois crescem, né? Onde os dois têm benefícios, os dois aprendem juntos, eles buscam o ser melhor e o estar melhor, né? Então não é assim só atender dentro das limitações de cada um, mas é ter um olhar atento e estabelecer aquela relação para buscar o vir a ser o melhor, entende? Para estimular as potencialidades de cada um. Por exemplo, uma mãe de uma criança com deficiência, ela não vai enxergar o filho só na cadeira de roda, ou o filho com um transtorno de espectro autista, que é não verbal, que se limita. Não, ela vai em busca, nessa relação autêntica que nós chamamos, o cuidado que ela vai exercer, ela vai em busca das potencialidades dele, de despertar as potencialidades, né? Então, o cuidado autêntico, ele envolve muito disso, tanto do enfermeiro com o paciente, como da mãe com o filho, do buscar o melhor que a gente pode ser, estimular, né? E olhar cada ser na sua singularidade, que é uma pessoa única no mundo. A gente pode ter passado pela mesma experiência de vida, né? Por exemplo, mães, todas elas passaram por um parto, mas cada uma viveu aquele momento do seu jeito, tem as suas percepções, as suas experiências. Então, embora seja a mesma experiência, o mesmo fato, a experiência de vida de cada uma é diferente. É particular. É particular. E aí é isso que a gente olha, para a singularidade de cada um. Nossa, que importante, né? Muito importante. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu nunca tive afinidade com estudos quantitativos, por exemplo, com números, né? Amostras. Até hoje eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. E o que faz sentido para mim é entender a tua experiência, entender como tu te percebe no mundo, como foi isso para ti, como tu te sente em relação a isso. É essa investigação, né? Que faz sentido pra ti. Que faz sentido, é entender o sentido pra pessoa. Sim. Hoje tu tá na fase da coleta de dados na APAE. Eu queria saber como tá sendo essa experiência pra ti. É uma experiência muito enriquecedora. Muito, assim. De antemão, eu já gostaria de agradecer toda a receptividade, toda a acolhida que eu recebi na APAE aqui. O pessoal me recebeu de portas abertas para fazer uma pesquisa. Então, e tem sido muito legal, né? Eu acredito que os dados que eu tenho coletados estão superando as expectativas, porque quando nós montamos o projeto, a gente tem lá os pressupostos, que é o que nós imaginamos que vamos encontrar no final do trabalho. Enfim, a gente vai encontrar sobre a sobrecarga de trabalho, de tarefas, né? Enfim, mas não tem superado essas expectativas. Tem sido muito enriquecedor e faz com que a gente repense muito sobre a nossa vida. Muitos valores, muitas coisas que a gente vivencia e a gente vê, às vezes, que a gente consegue ressignificar as coisas, né? É um outro olhar, né? É um outro olhar, com certeza. E o que tem mais te marcado nesse contato com essas mães? O que mais? O olhar delas, né? Porque em algumas entrevistas, as mães estão em vulnerabilidade emocional, vulnerabilidade social, né? O contexto de vida é muito difícil. Embora elas tragam isso, dizer, olha, realmente é difícil, né? Algumas cuidam da criança sozinha.
ou sobrevivem apenas só com o BPC, que é o benefício do governo, né, para uma pessoa com deficiência. Mas quando a gente pergunta o que significa para ti ser mãe de uma criança com deficiência, eu ouvi relatos de gratidão, de alegria. E não como eu te falei, é a gente entender, olhar para a pessoa, olhar para a expressão corporal, para o olhar, né? Então elas não falam aquilo da boca para fora. A gente vê no olhar delas que elas realmente são gratas por ter aquele filho, né? Que para elas não é um peso, não é, né? É o filho que elas têm. Então, e que elas aprenderam a lidar e que elas são felizes com eles. E quando a gente fala de deficiência, especialmente na PAI, ela envolve deficiência motora, deficiência cognitiva, é tudo? Tudo. A PAI ali, ela trabalha com deficiência física, motora, intelectual, então tem desde assim, paralisia cerebral, síndrome de Down, os 3 níveis de autismo, né, de suporte, nível 1, 2 e 3, enfim, abrange todos os tipos de deficiência, né, mas é muito enriquecedor, justamente por essa riqueza, né, que tem lá, de pessoas diferentes, de realidades diferentes, a gente consegue observar tanta coisa. E eu imagino que elas devam sentir um acolhimento diferente, né? Porque tu ser mãe de uma criança com deficiência, o foco sempre vai ser a criança, né? A importância vai estar ali na criança, em atender o desejo dela, a necessidade dela. Mas a mãe, por vezes, é esquecida, né? Esse é o propósito do meu trabalho, né? Por que não olhar para elas? Porque, assim, geralmente a gente olha só para a criança. Mesma coisa quando nasce um bebê. A gente sempre olha para o bebê e a mãe, a puérpera, fica de segundo plano. Mas quem cuida precisa ser tão valorizado como quem é cuidado. Porque elas se deixam de lado, elas se doam, né? Para poder exercer o cuidado o melhor que elas podem para esse filho. Mas elas merecem atenção. Elas merecem ser ouvidas e às vezes é só isso que elas precisam. Ter com quem conversar, entende? Dizer que tá tudo bem elas se sentirem cansadas, tá tudo bem se tem dias que é difícil, entende? Porque às vezes a gente olha na rua, uma mãe, por exemplo, tá com o filho, tem um transtorno de espectro autista, mas a mãe falou mais ríspida com ele. Mas ninguém, e daí diz, olha lá, coitadinho, né? Aquela mãe tá gritando, tá falando brava com ele, mas a gente não vê o que tá por trás, né? Tudo que essa mãe passou, que ela tem vivenciado para chegar a esse ponto, né? O sufocamento emocional que ela pode estar vivendo, a falta de ajuda, a privação de sono, de descanso. Então, ela também é um ser humano. E é tão fácil julgar, né? É muito mais fácil a gente julgar do que a gente viver a realidade da pessoa. Então, é isso, assim, eu só quero poder dar visibilidade para elas, dar voz, e isso veio muito de encontro, que nem eu te disse, eu já trabalhava durante a graduação, mas na gestação do Bento, na minha segunda gestação, ele teve no primeiro trimestre, nas ecos, na morfológica, ele teve uma alteração cardíaca, na válvula tricúspide, que poderia ser compatível com alguma síndrome. Então, a gente teve que esperar até o 7º mês para ter esse diagnóstico. Não veio se confirmar. Fechou ali a válvula como tinha que ser, se corrigiu naturalmente. Mas a gente vivencia o sentimento. Do 3º ao 7º mês, todos aqueles e se. Então, eu acho que eu consegui me pôr muito no lugar delas. Né? E como vai ser agora? Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou? Por quê? Então, assim, a gente precisa ser humano, a gente precisa ter empatia. Eu acho que as pessoas hoje em dia, muitas estão perdendo a capacidade de se pôr no lugar do outro, de olhar para o outro com carinho, né? Então, é por isso, assim, E tu olhando, assim, o teu estudo, né, e hoje a prática que tu tem lá com essas mães, tu consegue mensurar, e tu também, de certa forma, passou por isso, o que passa no coração de uma mãe quando ela recebe esse diagnóstico?
É um misto de sentimentos, né? E eu acho que está muito atrelado às expectativas que a mãe cria para o filho. Porque às vezes quando a mulher se vê grávida, ela já planeja a vida toda do filho. Né? E às vezes ela coloca as ambições dela de vida que ela não conseguiu realizar, coloca em cima da criança. E aí se torna mais difícil de encarar, né? Porque se a gente aceita a criança, é o meu filho, ele é como é, vai ser o que ele quiser ser, mas não vai deixar de ser o meu filho. Então, não que se torne mais fácil, mas eu acho que tu abre um pouco a tua mente. Porque essas expectativas, às vezes, quando não são atendidas, elas nos frustram. Mas também, logo no diagnóstico, há o questionamento, por que comigo? Sabe? Por que aconteceu isso comigo, com a gente? O medo do desconhecido também. Porque tem mães que às vezes não conhecem, não têm o conhecimento. Assim como tem outras que, se o filho nasce, elas notam que tem algo diferente no desenvolvimento da criança. Então, eu também ouvi relatos de alívio, de pelo menos ter um diagnóstico. Sim. Né? Olha, eu senti alívio, porque eu sabia que tinha alguma coisa diferente nele, mas ninguém me dizia o que era. Então, por isso que eu te digo assim, vai muito de acordo com a realidade da mãe. E com como elas vivenciaram esse momento, a rede de apoio que elas tiveram, o conhecimento que elas buscaram. Então, vai desde a frustração até o trajeto para a aceitação, que às vezes é um pouco mais longo, mais difícil, até a questão do alívio. E só dizer, olha, ele tem isso, mas tá tudo bem. E saber os recursos e o caminho a seguir. Exatamente. Né? Pelo menos agora eu sei o que ele tem, eu consigo direcionar para as terapias que precisa. E tu acha que, de fato, é uma maternidade diferente das outras? Eu acho que toda maternidade é diferente. É particular, né? E tem os seus desafios, né? Seja com uma criança com deficiência ou não. Mas a forma como a mãe está preparada para encarar isso influencia muito. Por isso que eu trabalho tanto, eu defendo tanto de reforçar o emocional da mãe. Ela precisa estar preparada. Né? Porque com certeza, depende, o tipo de deficiência vai exigir muito mais cuidado, né? Vai te exigir muito mais. Às vezes tu não vai trocar fralda por 2 anos, tu vai trocar por 20, né? Com um adulto pesado, vai te exigir muito mais esforço. Mas eu também penso que cada mãe aprende a ressignificar a maternidade. Entende? E que cada filho a gente precisa se desprender de comparar uma pessoa com outra. Ou de comparar até um filho com outro. Ah, mas o meu caminhou com 1 ano, o teu ainda não caminha. Existe muito disso. E a gente não precisa disso. Tanto faz se o meu filho falou com 1 ano, ou se vai falar com 5, com 7, com 9. Se ele é não verbal, né? Mas é uma conquista dele. E às vezes essa conquista é até mais saborosa, né? Mais valorizada, né? Exatamente. A gente consegue ver ela vibrando junto com ele, com o desenvolvimento dessas crianças, sabe? Então, eu não digo que é mais difícil. Ela é diferente, com certeza. É distinta, mas tudo é conforme a mãe consegue vivenciar esse momento. Consegue experienciar essa realidade dela. E eu imagino também, assim, olhando a longo prazo, né? É uma estruturação que tem que ser feita, porque se é uma criança que vai se desenvolvendo, enfim, mesmo com limitações, é uma coisa. Mas se é uma criança que nem tu falou, que vai virar um adulto totalmente independente e daqui a pouco a mãe e o pai não estão mais aí, eu imagino que isso deve ser uma angústia também para eles, né? Sim, com certeza. O medo do futuro. Né? Se a gente pergunta para elas quais os sentimentos que tu vivencia, elas trazem, eu me preocupo muito com o futuro. Elas não trazem a questão, eu tô cansada de tarefas, eu tô com dor nas costas, enfim, o que elas mais trazem é isso, assim. Eu me preocupo porque a gente não fica para semente, então eu quero que ele aprenda que ele se desenvolva o melhor que ele puder,
para daqui um pouco poder cuidar de si, né? Assim, autonomia, né? Exatamente, né? Poder conviver em sociedade, pelo menos, sabe? Se inserir na sociedade. Mas o medo do futuro, de não estar sempre ali, é muito presente. E quem é a rede de apoio dessa mãe? Quem está por perto? Quem ajuda nas tuas pesquisas, nos teus relatos, né? Algumas não tem nenhuma rede de apoio. Né? Eu consegui, o bom desse estudo, eu tô conseguindo ver muitas realidades. Desde a mãe que não tem nem o pai, que teve um abandono paterno, que não aceitou o diagnóstico, enfim, ou por outros motivos, o pai não é presente, até aquela realidade que ela tem rede de apoio familiar. Geralmente a família materna é muito presente, os pais, né, os avós da criança, ou os tios, né, irmãos da mãe, mas eu noto assim que acho que quase todas indicaram a pai como uma grande rede de apoio. Ai, que legal. A escola da criança, né, onde tem monitor, tem um vínculo bom com a professora, né, com as tias, que nem elas dizem, então que elas são muito atentas. Porque a rede de apoio não precisa ser só uma pessoa, né, pode ser uma instituição onde existem profissionais dentro, enfim, e algumas contam só com essa rede de apoio, né, só com a PAI, só com a escola, com o CRAS, são realidades muito... E aí que a gente percebe a vulnerabilidade delas. Porque às vezes algumas têm todo o suporte, outras não. Mas elas ainda assim não desistem do filho. Elas ainda estão lá. E olhando para essa rede toda, tu acha que a sociedade está preparada para amparar, para acolher? Ou a gente ainda tem um caminho muito longo a trilhar? Eu não sei se nós já estamos engatinhando, né? Se a gente já chegou na fase de engatinhar. Porque eu acho que o caminho ainda é muito longo. Claro, a gente já teve muitas conquistas, né? No meu trabalho eu fiz toda uma revisão histórica, que, por exemplo, teve épocas na Grécia que as crianças eram sacrificadas, né? Que não podia existir Esparta, enfim. Ou se não eram vendidas para atração, coisa assim. É uma história muito triste. Claro que a gente já evoluiu muito, né? Já temos políticas que defendem o direito da pessoa com deficiência, já temos leis de inclusão, mas ainda assim é um caminho árduo e longo, porque o preconceito, ele tá impregnado nas pessoas. Às vezes, falas que a pessoa nem se dá conta que podem agredir quem vivencia aquela realidade. Né? Por exemplo, meu filho tem um coleguinha com autismo, acho que ele não vou convidar ele porque não vai se adaptar no aniversário do meu filho, na festa. Gente, não é assim. Quem tem que decidir isso é a mãe, né? Não excluir eles para tentar proteger, não é isso, né? Tô protegendo ele do barulho, não é isso. Quem tem que decidir isso é a mãe. A gente não é justo privar eles. Né? Ainda existe muito, né, as leis de inclusão, né? Também existe muito preconceito sobre isso e falta de conhecimento. Às vezes a própria pessoa com deficiência não sabe do que tem direito. Então a gente tem um caminho longo, eu acho, de orientação, de esclarecimento, né? E de aceitar a pessoa como ela é. Eu não tenho que atender as minhas expectativas. A pessoa tem que ser como ela é. Ela tem que estar feliz com ela mesma, consigo mesma, do jeito dela. E ter as oportunidades, né? Não negar isso. Exatamente, ter direito a ser no mundo, que nem a gente diz, sabe? Ter direito à vida. Ele tem tanto direito quanto eu de estar viva, né? De viver, de experimentar, de aprender, de se desenvolver. No tempo dele, ok, tá tudo bem. Valéria, eu queria agora pra gente fazer esse terceiro bloco, falar das mães, que elas acabam deixando, né, o cuidado de lado. Por que isso acontece tanto no teu ponto de vista, olhando pela tua experiência, pelo teu estudo, né? Eu acho, de modo geral, são vários fatores, né? Mas a nossa sociedade traz isso, que a mãe precisa se doar, que é a mulher que precisa se doar
e se entregar para a maternidade até o ponto de sentir culpa de sair para pintar o cabelo, para sair para fazer uma caminhada, para ir na academia, para fazer uma unha. E elas, como a gente está nessa sociedade, a gente acaba aceitando. Às vezes é mais fácil aceitar do que pensar, sair fora da caixa, sair da zona de conforto. Mas, ao mesmo tempo, também existe que essa é a realidade imposta para elas. Né? Que elas precisam, não conseguem se reorganizar, não tem uma orientação. Às vezes dizer, olha para ti. Né? Então elas vivem aquilo, elas se tornam uma ilha, ali isolada no cuidado à criança, porque é essa a realidade que elas conhecem, esse é o dia a dia delas, acordar, cuidar da criança, cuidar e dormir, e às vezes quando dorme também tem que estar atenta à criança, né? Quando existe assim, infelizmente tem, né? Quando é de baixa renda, isso se intensifica ainda mais. Tu falava antes, na maioria das vezes, a grande maioria das vezes, é a mãe que assume, né? Sim. E muitas vezes o pai abandona. Uhum. E mesmo quando o pai não abandona, esse contexto social influencia muito, porque são pessoas que têm um salário menor. Então, as despesas com medicação, com fralda, com terapias, com transporte, isso tudo vai somando. E às vezes não sobra, quero sair para passear no fim de semana, mas a gasolina tem custo. Tomar um sorvete tem custo. Né? Não tem uma saída, um passeio que a gente faça sem gasto. E isso tudo influencia muito. Né? Tu vai fazer qualquer coisa. Basicamente, tu precisa direcionar um valor financeiro para aquilo ali. Sim. Não é só o teu tempo. Né? Então, esse contexto social, com certeza, agrava muito a situação. Né? Ou porque, às vezes, não tem com quem deixar a criança para poder fazer uma caminhada na rua. Não tem, né, com quem deixar. Então, acaba, ou ainda existe muito, tá muito presente, por mais que às vezes tenha uma rede de apoio, olha, pode deixar com a avó. Mas eu ouvi discursos de assim, mas ninguém vai cuidar como eu cuido. Então, às vezes as mães não conseguem deixar essa criança. Elas já se colocaram tanto nesse papel que elas deixaram o modo de ser no mundo delas é um ser de cuidado constante. E sair dessa zona de conforto dói, a gente sente culpa, e eu senti isso na pele, né, porque eu vivi isso, de ter que sair de perto dos filhos, confiar em outras pessoas para poder fazer alguma coisa por mim. Isso dói, isso incomoda, a gente sente culpa, mas elas precisam ser orientadas. E aí que entra o papel do enfermeiro. Sabe? Do enfermeiro, de quem acompanha elas, de que tá tudo bem, de que elas precisam cuidar de si. Isso vai muito além do cuidado físico, né? Muito. Vocês fazem esse trabalho... Muito além do físico, além. Não emocional, é? Exatamente. Psicológico. Uhum. Que legal. E assim, o que acontece com a saúde das mães quando esse cuidado, esse autocuidado nunca acontece? Quais são os prejuízos? É como uma gotinha pingando no copo. Vai chegar um momento que vai encher. Vai chegar no limite e aí vai transbordar. Né? Eu não falo só da questão física, mas principalmente da emocional. Né? No momento que transborda, às vezes elas esperam chegar no limite para pedir por ajuda. E às vezes elas não têm ajuda. Não tem nem a quem pedir. Mas aí o que a sociedade às vezes diz? Tá dando chilique, tá chamando a atenção. Nossa, olha só, não é para tanto. Né? Só tem que cuidar de uma criança. Mas não é isso, não é só. E todo o resto. Às vezes a mãe é o eixo da família toda, da casa. Então ela tem que se manter forte para organizar o marido, os outros filhos, gerir a casa, né? E mais aquele filho com deficiência. Então, e ninguém é uma fortaleza. Todo mundo tem vulnerabilidades, todo mundo precisa. Então,
o adoecimento, ele não é só físico, ele é principalmente emocional, né? E a gente precisa olhar para isso, para não esperar chegar no limite dela. Por quê? Entende? Eu sou uma defensora de terapia, eu acho que todo mundo deveria ter direito, ter acesso a fazer um acompanhamento psicológico, porque faz muita diferença, né? E assim, seja o reflexo na saúde dela, pode ser assim, por exemplo, do preventivo, que a gente faz anos que não faz, que reflexo isso vai ter? Daqui a um pouco ela pode estar com uma doença em estágio avançado e não, sabe, coisa que poderia ter sido prevenida antes, mas que ela deixou o autocuidado. Assim como o emocional também, né? Vai agravando, ela se sentindo triste, mas as pessoas só notam quando ela começa a realmente dar sinais. Quando ela não consegue mais esconder internamente e começa a transbordar. E mesmo esses sinais, a tristeza, enfim, os sinais emocionais viram depois doenças psicossomáticas, né? Com certeza. Que podem fisicamente se manifestar. Sim, a depressão é muito presente, e isso influencia na questão do autocuidado, né? A pessoa que está deprimida se deixa de lado. Então, é um dos primeiros sinais que a gente consegue perceber, sabe, se a mãe mergulhou na vida do filho, a gente às vezes diz que a mãe assume o papel de viver com e para o seu filho. Ela começa a viver para ele. Mas isso também não é saudável, né? Claro, ela se dedica, ela tem aquele amor genuíno, mas ela quer que ele evolua, mas ela não pode viver só para ele. Ela tem que viver para si também. São duas vidas ali. Exatamente. Uma tem que estar coesa com a outra. Sim. Não adianta se abandonar para cuidar do outro, porque vai chegar um momento que vai ter consequências. E a tua pesquisa fala também do cuidado autêntico, né? O que é isso, assim, de fato? O cuidado autêntico, ele está atrelado à teoria que a gente está trabalhando. Ele se refere porque nas teóricas elas falam que a teoria ela é construída a partir da prática. Então, só a partir do momento que a gente estiver em contato com o ser humano, que a gente compreender o subjetivo dele, que a gente vai poder cuidar efetivamente. Que a gente conhecer, é um ser humano cuidando de outro ser humano. Como eu te disse, com histórias, com crenças diferentes, com valores diferentes, mas que estão ali dispostos a crescerem juntos, a contribuir um com o outro para que eles cresçam juntos. E o cuidado autêntico, ele se refere a isso, a essa relação genuína de tu te doar, tu estar presente naquele momento, tu prestar atenção genuinamente na pessoa, né? Não é só uma dor no braço. Não. É do profissional com o paciente, no caso. Isso, e a gente está fazendo, o estudo está fazendo essa aplicação da mãe para o filho também. Sim, entende? Sim. A dedicação, o cuidado autêntico de mãe para filho. Então, como é que elas estabelecem isso, né? Essa relação? Porque tem, por exemplo, fala de... às vezes a relação dialógica, ela é muito mais do que palavras. Às vezes eles se entendem num olhar, num gesto. E isso é o cuidado autêntico. É tu perceber o olhar da pessoa, ou algum gesto, e ver que ela não está confortável. É ver que ela está precisando de alguma coisa, ela está te pedindo ajuda de outras maneiras. Né? Então, é a tua sensibilidade. Né? Tu olhar para o outro como um ser humano, como uma vida por inteiro. Né? Isso funciona em qualquer relação, né? Exatamente. Cada ser é único, né? É especial e tem a sua forma de ser e tem que ser respeitado, tem direito à vida, tem direito a respeito, né? E a se desenvolver da melhor maneira possível. E no teu ponto de vista, assim, como é que uma mãe pode começar a se cuidar mais sem carregar o peso da culpa? É difícil, é um desafio, né? É um desafio. Ela precisa reaprender
muitas coisas. E aí eu acho que a gente fala de mãe num contexto geral, Geral, né? não só da mãe de uma criança com deficiência, né? Se desprender da culpa é muito difícil, mas eu acho que, e eu posso te dizer isso por experiência própria, como eu te falei, né? Mas a gente só pode cuidar do outro quando a gente aprende a olhar para nós mesmos com mais carinho. Que a gente olha que eu também tenho direito à vida. Eu tenho que me respeitar, entende? Eu tenho direito de ir atrás dos meus sonhos. E tá tudo bem. Tu não tá abandonando o teu filho. Tu não tá virando as costas para ele, né? Mas não, tu quer ser uma pessoa melhor por ele também. Tu quer ir atrás dos teus objetivos por ele. Vai se fortalecer, né? Exatamente. Eu acho que o primeiro passo é essa orientação, esse esclarecimento. E, de novo, vem o papel do enfermeiro, né? De orientar, de tentar mudar a realidade das pessoas. E é assim, é de grãozinho em grãozinho. Como eu plantei com as crianças, a mamãe sempre volta, né? É dizer pra mãe e pra ti, o que tu vai fazer por ti? E hoje, o que tu fez por ti? Tu sentou na mesa e tomou um café da manhã? Entende? Sossegada, tu tomou um banho. É um banho, né? Um banho, às vezes, é o autocuidado delas, é o luxo. Sim. Entende? Então, assim, são pequenas coisas. São pequenas coisas, mas elas precisam aprender a se desprender. Né? Porque às vezes a gente diz, o que as pessoas vão pensar de eu largar meu filho na escola e ir para casa dormir? E aí vai chegar, não vou ter passado pano na casa. As pessoas não pagam as tuas contas. Quem é dessas pessoas que tá falando que vai lá te ajudar a cuidar do teu filho? Entende? Quem é que tá presente, que faz a diferença na tua vida? Então, eu acho que a gente precisa aprender a deixar de lado o que os outros vão pensar. Os outros não vivem a tua vida, não vivem a tua realidade, provavelmente não sabem se colocar no teu lugar. Né? Eles sabem apontar o dedo, é mais fácil. De novo, né? Julgar é tão fácil. É muito fácil, às vezes, do que olhar para a própria realidade. É mais fácil eu cuidar da vida do fulano do que olhar para minha vida que tá uma bagunça. Verdade. E eu queria saber da Valéria, assim, de ti, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e tantas demandas, né? Como tu cuida de ti? Então, tem um tempo para isso também, tem que achar, né? Tem, a Valéria tá no processo. Assim, como eu te disse, eu vivi a maternidade por um período, mas eu senti essa necessidade de sair da caixa, de voltar, né? Eu acho que o primeiro passo foi isso. Eu tive a necessidade de voltar a estudar, né? Então, eu noto, o cuidado não necessariamente é físico, né? Mas é fazer o que nos satisfaz. Então, é fazer alguma coisa por nós. A Valéria voltou a estudar, com todas as adversidades, com barreiras, com gente apontando o dedo e dizer, guria, fica em casa com teus filhos. Não, eu tô fazendo isso por eles também. Eu tô fazendo. Então, hoje a Valéria ainda não faz uma atividade física constante. A gente faz o que dá, mas eu tô em busca do autoconhecimento. Eu tenho o meu momento de terapia toda semana, em busca de me conhecer, de me olhar com mais carinho, de ver que tá tudo bem, entende? Como eu disse, deixar as crianças na escola e descansar. Tá tudo bem se essa semana eu não fiz a unha, ou eu fiz a unha, também tá tudo bem. Se eu tô de bem comigo, se eu estou satisfeita com aquilo, eu não preciso fazer o que a sociedade manda, né? Eu preciso estar feliz comigo. Então, é isso, eu tô no processo, e toda saída da zona de conforto é doída. Não é uma coisa fácil. Às vezes a gente tem vontade de deitar na cama, ficar escondidinha e desistir de tudo. E tá tudo certo também, né? Passar por isso. Mas a gente vai fazer isso naquele momento. A gente não vai desistir de tudo. A gente vai levantar da cama, levantar a cabeça, passar um batom e vamos, vida que segue. Porque essa somos nós. Essa é a mulher brasileira, né? Então, é isso, sim. Estamos no caminho, né? Estamos no caminho de redescobrimento, digamos assim. De cada uma, né? Exatamente. E que mensagem, assim, tu deixaria para as mães que nos acompanham, que nos escutam? Sejam elas de crianças especiais ou não? Eu acho que vocês não estão sozinhas,
não estão. E tá tudo bem pedir ajuda, tá tudo bem se sentir cansada, porque é isso, né? Eu acho que às vezes a sociedade impõe muita coisa que a gente não precisa dar conta de tudo. Elas precisam aprender a pedir ajuda, se desprender da culpa e ser elas. Ir em busca da felicidade delas, do que faz o coração vibrar, do que elas entendem que é o propósito delas. Tá tudo bem, no tempo delas, elas não vão estar abandonando o filho, ninguém vai estar, né? Mas cuidar de si também é um cuidado pro filho. Eu acho que é isso. Elas não estão sozinhas. Elas não precisam se sentir sozinhas, né? Mas buscar por ajuda, né? Ver que buscar ajuda não é sinônimo de fraqueza. Não é, eu tô falhando como mãe. Não. Te ajudar a cuidar de ti também é cuidar do teu filho. E essa é uma mensagem que a gente tem que reforçar sempre, né? Sempre, com certeza. Nossa, cuida de ti. É verdade. Vou te agradecer muito por essa conversa, foi muito bacana esse teu olhar sensível, né? E penso que muito, muito especial o teu trabalho. Parabéns, eu acho que é um olhar tão necessário que às vezes é negligenciado, né? Sobre a mãe. Então, eu também agradeço, Diana, agradeço muito a oportunidade de trazer no trabalho esse ponto de vista, de dar voz para essas mães. Elas precisam ver, ser vistas, aliás, né? Te agradeço muito, de verdade. Que bom. A gente vai ficando por aqui. Hoje a Valéria trouxe um olhar humano, um olhar sensível sobre um trabalho que ela está desenvolvendo. E na próxima semana a gente volta com mais Conversa de Mãe. Até lá!